Veja os destaques desta edição do Acontece no Rio. Projeto de lei da Câmara prevê a distribuição da pílula do dia seguinte na rede pública de saúde do Rio. Evento na região portuária atrai empresários de vários países e regiões do Brasil. Uma reflexão sobre a data histórica da abolição da escravatura, dia 13 de maio de 1888. Voltamos em instantes. Olá! Vítimas de estupro podem receber gratuitamente do município a pílula do dia seguinte. O projeto de lei foi apresentado pelo vereador César Maia e ainda vai entrar em votação. O projeto prevê a distribuição da pílula do dia seguinte somente em caso de estupro. O medicamento estará disponível na rede municipal de saúde e é utilizado para evitar a gravidez. A pílula deve ser preferencialmente ministrada até o 3º dia após a relação sexual, mas pode oferecer proteção até o 5º dia. O autor da lei, vereador César Maia, falou da importância da distribuição da pílula do dia seguinte, apesar da posição contrária de alguns setores da igreja. Essa é uma polêmica muito grande, porque é uma discussão a nível médico, técnico, científico, sobre o caráter abortivo ou não da pílula do dia seguinte. Portanto, as igrejas, a princípio, elas dizem que é melhor aguardar uma solução completa do que se antecipar, são contra nesse momento. No entanto, o Conselho de Bispos da Alemanha, que é um poderoso Conselho de Bispos, de onde tantos papas saíram, Bento XVI é um exemplo, ele se reuniu há 2 meses atrás e entendeu que nos casos de estupro, e exclusivamente no caso de estupro, estão liberadas as pílulas do dia seguinte. Agora, o Estado do Rio está se tornando recordista em estupro. A discussão técnica da pílula do dia seguinte é uma discussão que não passa por questões religiosas, não passa por questões ideológicas, é uma ferramenta importante para a mulher. O projeto de lei chega no momento em que o Estado registrou um aumento nos casos de estupro. Em 2006, foram registrados 403 casos de estupro. 6 anos depois, esse número subiu para 2.005 casos, ou seja, 5 vezes mais, segundo dados oficiais da Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. O projeto realmente é bom, mas ele é inconstitucional, né? Porque o Poder Legislativo ele não pode obrigar o Poder Executivo a comprar, né, a distribuir o remédio, né? Mas, politicamente falando, o projeto é bom, porque, na verdade, até no nosso próprio Código Penal, ele autoriza a mulher que sofreu um estupro a abortar. E com a entrega dessa pílula, né, a pílula do dia seguinte, com certeza a gente vai tentar minimizar o sofrimento desse feto e também da mãe, né? Porque, na verdade, ela passa por 2 sofrimentos, a questão do próprio estupro, né, e também a questão do aborto, né, propriamente dito. Então, com a pílula do dia seguinte, a gente consegue minimizar um pouquinho o sofrimento dos 2. Pelo 2º ano consecutivo, o Rio Boat Show, que é o encontro do segmento náutico, foi realizado na região portuária do Rio e alavancou vários negócios para a cidade. Mais de 130 expositores participaram da feira. Os principais estaleiros nacionais e estrangeiros exibiram as novidades do mundo náutico. Além dos 130 barcos de todos os tipos e preços, estandes ofereciam acessórios, roupas, entre outros artigos. O evento movimentou um total de 270 milhões de reais em negócios realizados durante a feira. Esse é o 2º ano que o Rio Boat Show acontece no Pier Mauá, reafirmando o potencial econômico do Porto do Rio, que passa por uma completa revitalização. E o mercado náutico vem crescendo nos últimos anos fortemente. Logicamente que nesses últimos 6, 8 meses, pela economia do Brasil, etc., ele deu uma desacelerada, mas é um mercado em crescimento. E o espaço? O espaço que saiu de lá da Marina da Glória, já pelo 2º ano consecutivo, está aqui no Pier Mauá. Não, o espaço no Pier Mauá valoriza muito a parte terrestre, que a estrutura do evento é muito melhor. É uma estrutura onde tem mais espaço de exposição, tem um ar-condicionado, ela é mais mais cômoda para os visitantes, sem dúvida. E no próximo bloco, o Dia da Abolição dos Escravos leva a uma reflexão sobre racismo e ações afirmativas. Assista depois do intervalo. Estamos de volta com o Acontece no Rio. Assista agora o resumo da semana na Câmara Municipal.
O diagnóstico precoce do autismo foi tema de debate no auditório da Câmara Municipal. A iniciativa foi do vereador Paulo Messina, que possui um projeto com esse objetivo, que já foi aprovado na Casa e aguarda a sanção da Prefeitura. O fundador e presidente do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, José Levi Fidelix da Cruz, recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto e o título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro. A iniciativa foi do vereador Jimmy Pereira. O vereador Raymond entregou o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao Sindicato das Empregadas Domésticas. O presidente nacional do Partido Humanista da Solidariedade, Eduardo Machado e Silva Rodrigues, recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto e o título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro. Ainda na solenidade, outros integrantes do partido também foram homenageados. A iniciativa foi do vereador Marcelo Piuí. A ocupação criativa dos vazios urbanos foi tema de reunião promovida pela Frente Parlamentar pela Democratização da Comunicação e da Cultura, presidida pelo vereador Raymond. O presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, Washington Fajardo, participou do encontro. O presidente da Câmara, Jorge Felipe, se reuniu com lideranças partidárias para discutir os projetos de lei que criam regiões administrativas na cidade e a empresa pública de saúde do Rio de Janeiro, a Rio Saúde, ambos de autoria do Executivo Municipal. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Nesse dia se comemora a abolição dos escravos no Brasil e a data é importante para se refletir sobre a questão do negro na sociedade. A data é histórica no Brasil por conta da abolição da escravatura via Lei Áurea, que consagrou o movimento abolicionista no país em decreto da princesa Isabel, libertando os escravos depois de décadas de sofrimentos no período do Império. Pelas ruas do centro do Rio, como na atual 13 de maio, há 125 anos, os negros que transitavam por aqui eram, em sua imensa maioria, escravos. Hoje, numa sociedade miscigenada, o Brasil ainda busca avançar nas questões das desigualdades étnicas. O que aconteceu nesse espaço de tempo? Quais foram as garantias dadas? Onde evoluímos? Onde falta investirmos mais em políticas públicas, para que a gente possa dirimir um pouco essa questão da escravidão que realmente pesa até hoje. Você tem inúmeros exemplos, inclusive na cidade do Rio de Janeiro, de como existe o racismo, como está essa coisa enraizada e como o direito da população negra vem, ao longo do tempo, não tendo políticas públicas que favoreçam. Você pega uma imagem do Jornal do Brasil, lá atrás, um tempo atrás, aquela imagem, acho que era de 3 ou 4 negros acorrentados pelo pescoço, presos por vadiagem. Logo depois foram soltos porque eram trabalhadores comprovados. E aí você faz alusão da política pública de segurança nas comunidades carentes ao longo do tempo no Rio de Janeiro. Você vê que a butinada na porta continua, entram na casa das pessoas sem amparo judicial, prendem como suspeitos, como foi a questão da UPP do Caju, prenderam 10 jovens negros moradores da favela, só por serem negros moradores da favela, não tinham antecedentes criminais, não eram traficantes, foram comprovados isso e foram presos injustamente. Inclusive o relatório foi um relatório mentiroso em cima desses jovens. Por quê? Porque eram negros, pobres, moradores de favela. Essas últimas cenas recentes de um helicóptero fazendo rasante e metralhando a casa das pessoas, por ser somente na favela, pode? Quer dizer, atirar na casa das pessoas, e ali você sabe que ali a maioria é uma população negra, porque não foi dada a chance. Lá atrás não quiseram educar os filhos dos escravos, libertaram os escravos, mas não deram destinação a essa população. Então o que ficou nesse longo tempo? O custo disso tudo, o Brasil nunca amparou. Se fala em indenizações, teve indenizações do Holocausto, inúmeras questões. Essa questão nunca foi tratada. As garantias. Então, acho que é importante a gente fazer essa reflexão, é importante a gente fazer um questionamento para que a gente possa ir trilhar um bom caminho, de que as oportunidades sejam iguais a todos, porque o que a gente vê ainda no Brasil, infelizmente, é que o negro não tem os mesmos direitos que os outros. A abolição da escravatura em 1888, último país das Américas e, na verdade, do mundo cristão a abolir a escravidão, certamente é uma data importante, mas ela não tem a mesma importância
que muitas vezes se atribui a ela como sendo um ícone ou um símbolo de uma libertação de uma população escravizada. Na verdade, essa abolição é algo que ainda estamos aguardando. O antropólogo Rolf Malungo diz que é preciso vencer as barreiras do preconceito para que o país possa crescer sem desigualdades sociais. O que se percebe, os estudos mostram, é que os meninos negros, eles estão assim, se nós fizéssemos uma escala, vamos bem simplista, nós teríamos assim, primeiro as meninas brancas, depois as meninas negras, depois os meninos brancos e, por fim, os meninos negros. E o que está embutido nisso? Há menos investimento emocional, há menos investimento geral para os meninos em geral. Os meninos em geral, eles ficam no fundo dessas escolhas das pessoas, de investimento afetivo, investimento mesmo até intelectual, porque eles são vistos como, aspas, caso perdido. Nessa história, os meninos negros saem mais prejudicados, porque tem o próprio corte, porque o ambiente escolar, em geral, é um ambiente muito feminino, então já é um corte de gênero, e dentro desse corte de gênero masculino, os meninos negros já são colocados mais no fundo ainda. Consequentemente, e eu tiro isso pela minha própria experiência, uma das respostas que essas crianças dão é violenta, ou seja, são os mais agressivos, são mais desleixados, são os mais tido como preguiçosos, ou seja, então as professoras, todo o ambiente escolar contribuem para que as crianças não se interessem pelos estudos. Eu costumo dizer que eu sou professor, hoje sou um professor universitário por milagre, porque eu detestava a escola, e a escola para mim era uma experiência extremamente desagradável, né? Porque hoje, eu olhando retrospectivamente, eu me lembro realmente que o ambiente escolar não era um ambiente atrativo para mim, em especial ser de classe popular, negro e menino. Quando eu penso hoje na lei de cotas, eu não coloco esse negro na condição de coitado. Na verdade, o que eu estou vendo, né, quando eu olho a trajetória da sociedade ao longo do século XX, e hoje completando 125 anos, né, de Lei Áurea, eu percebo o quanto o espaço social do negro ainda não é reconhecido. Então, a forma como eu vejo a política de cotas é um pouco de reparo. E aí, se eu tenho a formação, não sei, de uma classe média negra maior, eu acredito que a gente não tenha mais a necessidade de uma política que proteja. Em que sentido? Porque eu já terei esses negros tendo acesso a uma educação de mais qualidade, por exemplo. E o Acontece no Rio fica por aqui. Se você quiser ver de novo este programa, ele está na internet. O endereço é câmara.rj.gov.br. Até a próxima!